Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dentro do Católico, meus queridos e amados irmãos. Vou fazer só mais esse vídeo, né? Porque eu escutei aí quase 2 horas dessa live, claro que acelerada, né? Porque é quase impossível você ouvir tanta bobagem, tanta besteira e assim. E você é aquilo que os padres da igreja, é aquilo que o próprio Jesus, os apóstolos disseram: olha, fujam de discussão com os hereges. Por quê? Porque por eles não terem fé, eles vão estar sempre zombando das coisas que Deus havia feito e fez e continua a fazer. Então, aqui eu estou com mais um trechinho aqui do debate, né, da live do Banzoli e sua trupe, refutando a transubstanciação. Eles dizem que estão refutando a transubstanciação. E eles vão pegando coisas e vão jogando, né? Porque eles vão citando fontes e essas fontes aqui, eu confesso, tem uma fonte aí, algo que é uma frase que é dita do Missal Romano, que ele está dizendo. Eu nunca li o Missal Romano todo, já li algumas partes, mas nunca li tudo. O Missal Romano é aquele livro que o padre usa para celebrar a Eucaristia, que fica em cima do altar, onde tem todo o rito romano da missa de Paulo VI, ou o rito da missa tridentina, né? Pois somos uma missa de rito romano aqui no Brasil, né? Na América Latina. Então confesso que eu nunca li, também não sei se esse missal que ele cita, essa citação que ele traz, se é do missal da missa extraordinária, da missa tridentina, ou se é da missa de Paulo VI, né? Então não sei, mas é uma citação que, se fosse verdade, eu fico pensando assim que seria realmente a igreja estaria desorientada, coisa que não é. Então eu tenho certeza que isso não é verdade. E ainda que fosse verdade, ou que seja verdade, com certeza isso aí está se falando usando uma linguagem, vamos dizer assim, que é supervalorizada para dar ênfase ao que é a Eucaristia. E não que necessariamente tenha que se fazer isso. Mas vamos lá, vamos ver o que é que esses camaradas estão dizendo. Vejam aí, está um pouquinho acelerado, mas eu acredito que dá para acompanhar. Eu achei a citação que eu queria, cadê? Tá aqui. Deixa eu ver se esse daqui... será que esse daqui? Não, peraí. Acho que eu abri errado aqui, hein? Peraí, onde que tá? Oxi. Será que isso daqui? Isso aqui. Que vai falar o seguinte: bom, primeiro ele vai citar, né, o texto do Catecismo Católico. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e dura também enquanto existirem as espécies eucarísticas. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies, inteiro em cada uma das partes delas, que já é uma contradição. Mas enfim, de maneira que a fração do pão não divide o Cristo. Aí o Bruno Lima comenta: essa ideia leva a consequências absurdas. Por mais cuidadoso que alguém seja ao manusear o pão, é bem provável que algum fragmento não seja ingerido. É uma coisa meio óbvia, né? E esse fragmento é o corpo de Cristo, que poderá ser pisado, comido por animais, vomitado e todas as outras coisas imagináveis. Por que Deus exporia o corpo do seu filho à desonra dessa forma? Inclusive, tem o missal romano. Pronto, ele vai falar do missal romano, mas eu vou comentar um pouco sobre isso aqui. O catecismo vai dizer que Cristo está todo, corpo, alma e divindade, né? Corpo, sangue, alma e divindade, em cada hóstia. E não somente em cada hóstia, mas em cada fragmento das hóstias. O que é que acontece, meus irmãos? Temos missa sendo celebrada agora em todos os lugares do mundo. Cada hóstia, indo mais além, cada fragmento, por minúsculo que seja, ali está Cristo por um todo. Por que está Cristo por um todo? Porque não tem como dividir, né? Cristo não tem como ser dividido pela fragmentação das espécies da Eucaristia. Eu sou católico há 20 e poucos anos, 25 anos. Quando eu digo sou católico, eu digo no sentido de ter a minha mente iluminada pela graça de Cristo e ter percebido as verdades
da Igreja Católica e frequentar, congregar na Igreja Católica e servir a Cristo na Igreja Católica, isso de uma maneira consciente. Mas desde criança eu fui batizado, então sou católico desde criança, né? E sou criança também na fé ainda, estou ainda crescendo aí em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. E confesso que eu não sei nada do que eu ainda deveria saber, né? Porém, eu nunca vi, eu vejo com frequência, quando, por exemplo, eu fui ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, não fui padre, o padre é ministro ordinário, foi ordenado ministro da comunhão. Eu fui ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ou seja, um daqueles homens ou mulheres que ajuda o padre a dar a Eucaristia na missa. O que é que acontece? Quando nós vamos dar a Eucaristia, nós damos uma hóstia, o corpo de Cristo, e a pessoa diz amém e comunga. Se está acabando ali as hóstias que foram consagradas, ou seja, transubstanciadas, eucaristizadas, né, pneumatizadas, cheias do Espírito Santo e se converteram no corpo e no sangue de Cristo, mesmo que fique a aparência de pão e de vinho, se aquela hóstia está acabando, eu vou fragmentar, a expressão é essa, fragmentar a hóstia. Eu quebro a hóstia, fragmento aquela hóstia para dar partes às pessoas que ainda faltam comungar. E cada pessoa, mesmo que eu tenha fragmentado uma hóstia daquela em 10 fragmentos ou 10 pedaços, cada pessoa recebeu Cristo por inteiro. Não recebeu parte de Cristo, não recebeu um membro, uma orelha, recebeu Cristo por inteiro. Por quê? Porque é impossível dividir Cristo. A união hipostática fala disso. Cristo não pode ser dividido. Cristo não pode ser separado. Nem o seu corpo e nem a sua divindade pode se separar da sua humanidade. Por que é que a profecia vai dizer que de Cristo nenhum osso foi quebrado? Por que é que Jesus morreu na cruz e não foi quebrado nenhum osso de Cristo? Nada foi separado do corpo de Cristo. Porque ele é indivisível. O corpo de Cristo não podia ser dividido. Claro que se alguém, se fosse permitido por Deus que alguém matasse Cristo, como ele tinha um corpo humano, e cortasse, decapitasse os membros, claro que isso poderia acontecer, se Deus assim o permitisse. Mas não foi da vontade de Deus. A vontade de Deus foi que ele morresse e nada do seu corpo, absolutamente nada do seu corpo fosse fragmentado. Ele morreu com seu corpo inteiro. Por que tu está falando isso, Denis? Isso não tem muita coisa a dizer, mas somente para dizer que, mesmo que nós venhamos fragmentar a Eucaristia em milhões de pedaços, será sempre, cada fragmento daquele será sempre Cristo completo, inteiro. Não terá sido dividido, porque é impossível dividir a humanidade de Cristo, fragmentos da humanidade de Cristo. Então, cada fragmento daquele que cai no chão, eu sou católico, eu já vi, cair o fragmento e a gente tem que se abaixar e pegar cada fragmento daquele e comer, comungar, comer de verdade. Se a gente olha, caiu a hóstia, pega a hóstia que caiu no chão e comunga, come aquela hóstia. A gente vai continuar olhando minuciosamente se tem algum fragmento, por menor que seja, ali no chão. Qual é a orientação da igreja? Nós temos que pegar um pano, que é chamado de sanguíneo, que fica no bolso de cada ministro, ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ou também do padre. E se o padre não tiver com o sanguíneo no corpo, porque geralmente ele deixa no altar, se cair e o padre comungar aquela hóstia que caiu e ficar algum fragmento, ele vê algum fragmento daquele que caiu no chão, ele vai com o dedo, umedece o dedo na saliva e cata cada fragmento daquele e come, comunga, para que o corpo de Cristo não seja pisado, não seja, como é que eu posso dizer, qual é a expressão que seja, vilipendiado, não seja profanado. E ainda tem mais, depois que todos os fragmentos que possivelmente visível ao olho nu foi tirado, a igreja orienta-nos ainda a passar o sanguíneo no chão, esfregar o chão com o sanguíneo, para depois lavar aquele sanguíneo, separado de toda e qualquer roupa ou pano que seja, e depois de lavado, aquela água que foi lavada
o sanguíneo, ela ainda tem que ser depositada em um jarro de planta, veja, em um jarro de planta, onde nenhum animal possa ali, sei lá, um cachorro fazer urinar, alguma coisa, um vaso de planta que esteja suspenso em algum lugar, onde não seja possível um animal se aproximar para fazer alguma necessidade. Claro que o animal vai fazer isso inconscientemente, mas para que não seja profanado o corpo de Cristo, aí é necessário que se faça isso. Agora ele vai falar sobre uma citação do Missal Romano que eu desconheço, pesquisei pra caramba, não encontrei, e mesmo que seja, eu acredito que se fala isso como é que eu posso dizer, numa valorização de uma expressão, né? Eu não lembro agora como é que se diz, para que a pessoa perceba que de fato é Cristo que está ali e tem que ser tomado todos os cuidados necessários para que não haja profanação. Ele vai citar agora aí, vamos ver. Que ele vai dizer, deixa eu compartilhar novamente aqui, o Missal Romano ele vai falar, olha que coisa absurda, Ele vai falar do Missal Romano, mas ele não diz aí, meus irmãos, ele não coloca aí a página do Missal Romano. Ele não coloca onde está sendo essa citação, de onde está sendo. É do Missal Romano, ele diz do Missal Romano, mas ele não diz qual é a página, não diz nada, né? Não diz nada. E mesmo que diga, de fato, meus irmãos, de fato, é necessário esse cuidado imenso. Isso é para quem tem fé. Vamos lá. O padre sentir-se mal durante a celebração da missa e vomitar a hóstia, ele deve engolir o que pôs para fora, né? Então, mas por que... Então veja, se ele passou mal, ele foi comungar, passou mal, veja, ele passou mal, foi comungar, vomitou a hóstia, veja, vomitou a hóstia, ele deve engolir o que pôs para fora. O que é que ele pôs para fora? Não é o vômito, o padre não vai engolir o vômito. Aquela hóstia que ele colocou para fora, ele deve engolir. Claro que isso aí, é como eu estou dizendo, é uma supervalorização. Mas o que é que a igreja iria orientar aí num caso específico desse? A igreja iria orientar o que já foi orientado em diversas maneiras. Pega-se aquela hóstia, dilui em água, quando ela estiver totalmente diluída, se deposita aquela hóstia diluída em água em um vaso de planta que esteja suspenso. Isso tudo, meus irmãos, para que a gente tenha o maior cuidado possível. Veja, agora existe um grande problema. Deixa ele só concluir aí essa fala dele. Eles falam que tem que engolir o vômito, porque eles falam, não, mas é o corpo de... Veja, ele está dizendo que o padre teria que engolir o vômito. Isso é mentira. Se ele vomitou a hóstia, é claro que ele iria... Veja, se o padre fosse fazer algo desse gênero, ele teria que pegar apenas a hóstia e comer a hóstia. Porém, eu tenho certeza que isso não iria acontecer, porque não seria necessário. As orientações é exatamente o que eu disse. Você pega aquela hóstia, dilui, né? Aquela hóstia dilui em água limpa e deposita aquela hóstia diluída em água limpa em uma planta que esteja suspensa em um local onde nenhum animal possa fazer isso. Mas, assim, se pega essas coisas para tentar ridicularizar a Eucaristia. Isso aí são situações extremas. Eu faço mais de 20 anos que eu vou à missa. Mais de 25 anos já. Mais de 25 anos, que eu tenho 42 anos, aproximadamente eu tenho 44 anos, aproximadamente com 19 anos eu comecei a frequentar a igreja verdadeiramente. Mais de 25 anos, eu acredito, ou 25 anos que eu participo, que eu frequento missa, nunca aconteceu algo dessa maneira. Claro que aí nós estamos vendo aí uma como é que eu posso dizer assim? Uma expressão de supervalorização. É porque eu não estou conseguindo lembrar. Quando se fala de algo, você usa uma expressão grande para demonstrar a importância daquilo que você está querendo dizer. Mas não sou professor de língua portuguesa, então deixa para lá. Mas, ou seja, é uma supervalorização daquilo que está sendo colocado ali, que é a Eucaristia. Mas ele vai dizer, tem que engolir o vômito, né? Ele disse aqui, vou repetir aqui, só para você ver que ele vai dizer que tem que engolir o vômito. Não tem que engolir o vômito. Teria que
Se acontecesse e se não fosse tomado outra medida, teria que pegar a hóstia. O padre sentir-se mal durante a celebração da missa e vomitar a hóstia, ele deve engolir o que pôs para fora, né? Então, o que é que ele pôs para fora? A hóstia. Mas isso aí, ninguém nem sabe se essa citação dele é verídica. E ainda que fosse, eu tenho certeza, com 25 anos frequentando missa, eu nunca vi um padre passar mal e vomitar a hóstia. Eu nunca vi nenhum fiel na igreja vomitar a hóstia, vomitar e passar mal e vomitar a hóstia. Não vi, em 25 anos, todos os domingos. Se eu faltei algum domingo, foi em questões extremas, em casos de sei lá, uma coisa extraordinária mesmo. Eu nunca vi isso acontecer. Então é claro que se a citação dele for verdade, que eu procurei e não achei, como eu não tenho o missal romano em casa, eu não sou padre, não preciso estar o tempo todo lendo o missal romano e aprendendo passo a passo de como se celebrar a Eucaristia, mas eu não vi essa citação em canto nenhum. Ele não dá, ele só diz que está no missal romano, mas ele não diz página, ele não diz nada, não diz se é numa introdução do missal, ele não diz nada, nada, porque no rito do missal romano não vai ter isso, porque o rito do missal romano nós também recebemos ele no folhetinho, né, aquele jornalzinho da missa, as pessoas recebem. Eu tenho aqui o missal da Assembleia Cristã, que é um missal dominical que tem todos os ritos, todas as orações eucarísticas da missa, e nada fala sobre o padre vomitar e engolir o vômito. Nada. Essa citação dele, eu duvido muito que seja verídica, e se for, talvez seja numa introdução, e sabe-se lá qual é esse missal, né? Porque dependendo da data, né, que esse missal que ele tem em mão, qual é a edição, pode estar se falando apenas de uma força de linguagem. Isso com certeza em uma introdução do missal. Com certeza deve ser em uma introdução do missal. Não é parte da missa, não é parte do rito da missa. Isso aí é falácia, é embuste simples assim. Mas deixa ele concluir aí. Eles falam que tem que engolir o vômito, porque eles falam, não, mas é o corpo de Cristo que está ali. Ele está dizendo, por que tem que engolir o vômito? Não é engolir o vômito, seria engolir a hóstia, se fosse verdade isso aí que ele está dizendo. E tudo mais, né? Mas ao mesmo tempo eles acham que um animal também pode, que Deus ia permitir que o corpo de Cristo fosse, né, corpo, alma, sangue e divindade, de forma tão fácil assim para qualquer animal. Deus não vai permitir. E por que Deus não vai permitir? Por que Deus não vai permitir? Porque não é do agrado de Deus. Deus não quer que o seu filho seja escarnecido, como foi no alto da cruz. Deus não queria. Ou Deus queria. Você acha que, veja, Deus que diz, a Bíblia revela que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Você acha que Deus teria prazer na morte do seu filho sendo escarnecido na cruz? Mas por que ele permitiu? Para a nossa santificação, para a nossa salvação, para a nossa remissão dos nossos pecados, para que nós tenhamos a vida eterna. Por que é que Deus permite que o seu filho seja exposto de uma maneira tão frágil? Porque ele confia isso à sua igreja. E é por isso que durante essa live aí, eles vão falar que o padre não dá a hóstia e o vinho aos fiéis. Isso é uma mentira. Eu vou colocar aqui um vídeo para vocês verem, né, um vídeo aqui que eu tenho de um retiro que nós fizemos, e eu gravei, né, os irmãos da minha comunidade num retiro. Eu gravei aquilo que eu quis ficar em memória, até coloquei no meu canal, dos irmãos indo comungar nas duas espécies. Tem várias situações. Por exemplo, a primeira comunhão sempre será nas duas espécies. Se o padre não fizer, ele está negligenciando aquilo que é uma primeira comunhão, né? Então vai ser sempre nas duas espécies. O vídeo que tem é esse aqui. Dá uma olhadinha no vídeo aí. Ao meu Pai eu rogarei, e vos dará outro Paráclito. Ele permanecerá convosco para sempre. Ele permanecerá convosco. Pronto, o vídeo é isso aí. Estamos comungando aí nas duas espécies. O padre vai dizer o corpo e sangue de Cristo. Ele está dizendo o corpo e sangue de Cristo. O corpo e sangue de Cristo. E por que a igreja tem limitado? Veja,
Antigamente, na antiguidade, se fazia com pão, né? Claro que sem fermento, mas com pão, um pedaço maior de pão, era pão mesmo. Não era a hóstia como nós conhecemos, porque hoje a tecnologia dá a oportunidade de fazer aquele pão, que é quase semelhante a uma pequena bolachinha, e inclusive tem o mínimo de água de líquido possível, é um pão bem seco mesmo, para que fique mais difícil ainda, como é que eu posso dizer assim, se ele cai no chão, ele não vai ter muita facilidade de soltar nenhum fragmento, e a hóstia pode ser tomada e comida de novo, para que não se perca tanto fragmentos. Isso tudo, zelo, por isso a igreja vai de todas as formas colocando alguns limites e trazendo cuidados. Se você for em uma igreja, a não ser que o padre esteja também sendo um padre que tenha pouca fé, né? Porque existem padres que não têm fé na Eucaristia, existem fiéis que não têm fé na Eucaristia. E aí, dependendo do padre, talvez você veja o padre dando a hóstia. A orientação é que quando a pessoa esteja recebendo a Eucaristia, tenha um coroinha, um acólito com uma patena, né? Como se fosse um pratinho, acompanhando ali, desde a mão do padre, o movimento da mão do padre até a boca do fiel, para que não caia fragmento nenhum. E quando o padre vai fazer a purificação, né, chama-se purificação, mas não porque esteja sujo ou porque tem alguma questão de pecado ou de impureza espiritual, mas purificação, ou seja, a limpeza, né? Aí diz purificação porque está se tirando os fragmentos da hóstia. O padre faz a purificação dos vasos litúrgicos, do cálice e da âmbula, né, que é o cálice é onde fica o vinho, a âmbula onde fica a Eucaristia. O padre faz ali a purificação após cada Eucaristia, ele faz aquilo minuciosamente, com cuidado, para que não fique fragmento nenhum naqueles objetos litúrgicos, né, para que eles não fiquem, para que não fique nenhum fragmento do corpo de Cristo, né? Quando eu digo assim, nenhum fragmento da Eucaristia, que é o corpo de Cristo, que fique ali naquela âmbula, que não vai ser depositada no sacrário, né? Aí o que é que acontece? Ele também, você vai ver que também ele pega a patena, que o coroinha leva ao altar, e ele vai e passa o sanguíneo, né, como se estivesse limpando aquele paninho, como se estivesse limpando o prato, para tirar todos os fragmentos daquela patena, para que o corpo de Cristo não fique ali exposto em nenhum fragmento daquele. Isso tudo são zelos. A igreja é depositária dos sacramentos. A igreja é administradora dos sacramentos. Então a igreja tem que fazer isso. Por que nós temos todo esse cuidado? Porque nós cremos que ali na Eucaristia está Jesus em corpo, alma, sangue e divindade, né? Corpo, sangue, alma e divindade. Se nós não tivéssemos fé nisso, faríamos como os protestantes. Como é que os protestantes fazem? Eles pegam as bandejas que eles cortaram o pão de padaria com fermento, né? E mesmo que seja sem fermento, eles pegam ali as bandejas que cortaram o pão, as bordas, né? As bordas dos pães, porque eu trabalhei com uma pessoa que comprava pão de caixa na padaria para fazer a ceia. Então eles tiravam aquela borda mais ressecada da parte externa do pão, que fica mais escura, mais queimada. Ele cortava aquela borda e aquilo ali era jogado no lixo. E cortava o pão, aquele pãozinho de padaria, aquele pão de caixa, né? Chama pão de caixa, que faz sanduíche, cortava em pequenos quadradinhos para ser, entre aspas, abençoado lá no altar. E depois que era abençoado lá no altar, era dado um pedacinho do pão e um cálicezinho com o suco de uva, porque eles nem o vinho eles usam, porque Jesus disse que é vinho, né? O apóstolo Paulo vai deixar muito claro na carta aos Coríntios que é vinho. E sempre foi vinho. A matéria, veja, as matérias da Eucaristia, do sacramento eucarístico, é o pão asmo, pão sem fermento, e vinho, certo? Se não for isso, não é Eucaristia, não se torna Eucaristia. Vai ser qualquer coisa, vai ser símbolo, como os protestantes dizem. Então, os protestantes pega aquele pãozinho de padaria, corta em cubinhos, bota lá numa bandeja, abençoa, né, o presbítero lá deles, ou o pastor, sei lá, abençoa. Eles comem aquele pão, só que todos os fragmentos, depois do pão abençoado, são jogados na pia. Eu digo porque
Pessoas que eu conheço dizem isso. E também os cálicezinhos, aqueles cálicezinhos que ele bebe o suco, também são levados à pia para ser lavado. E aquilo ali desce pelo esgoto. Então, eles, por não terem fé e nem terem piedade, por não terem fé e nem terem piedade do corpo e sangue de Cristo que nós comungamos, eles, por não acreditar, eles dizem, é símbolo. Se é um símbolo, então pode ser lavado aqui na pia e descer pelo esgoto. Né? E aí sucessivamente, e aí vão dizendo coisas, vai fazendo coisas absurdas, isso aí, né? Tem até aí um vídeo, se você procurar um vídeo aí, procura um vídeo aí, né, de um pastorzinho pregando aí, ele dá uma tapa na mesa e toda a ceia cai ali no chão ali, e o pastor que está do lado, ele nem se preocupa com aquilo, ele manda o pregador continuar pregando. Ali o altarzinho, a mesa de vidro dele lá, cai com tudo, com o pão, com as coisas, cai tudo no chão. Ele nem liga, ele manda, continue pregando aí, nem liga. Então, essa impiedade que existe no protestantismo, eles querem, com essa impiedade, achando que isso é a verdade, eles querem lançar isso para a Eucaristia. Dizer que a Eucaristia deveria ser tratada da mesma maneira. Não, meus irmãos, não vai ser tratada da mesma maneira. Porque vocês não têm fé. Quem não tem fé, trata Jesus de qualquer maneira. Quem tem fé, honra Jesus, ama Jesus. Agora veja só, os satanistas e muitas outras religiões não cristãs acreditam mais do que vocês que o pão e o vinho transubstanciados no altar, ou seja, eucaristizados no altar, eles são o corpo e o sangue de Cristo. A ponto que satanistas, o tempo todo, no mundo todo e durante toda a história, roubam hóstias para fazer seus rituais satânicos, para profanarem o corpo e o sangue de Cristo. E é isso que vocês querem. É isso que vocês querem. Vocês estão, com todo respeito, mesmo que vocês não tenham consciência disso, é isso que vocês querem. Vocês estão a serviço de Satanás. Vocês querem que nós, católicos, façamos o que os satanistas fazem. Profanar a Eucaristia, porque sabem que profanando a Eucaristia, estão profanando o corpo e o sangue de Cristo. E é isso que vocês querem. Vocês querem que os católicos profanem a Eucaristia. Vocês querem que os católicos tratem a Eucaristia como qualquer coisa, como algo que seja sem valor, sem nada, é algo profano mesmo, que deve ser profanado, né? Deixa eles falar mais um pouco aí para ver o que é que eu tenho a dizer aqui. Bizarro, comer, tudo mais. Uma coisa que eu acho até engraçado, discutir por exemplo, de Jesus à mesa da ceia lá, né? Veja o que esse tal de Pedro Gaio, aí eu acho que é Gaio, vai falar. Veja a asneira que ele vai falar. Aí nós percebemos nitidamente que são pessoas que não conhecem nada da Eucaristia, não conhecem nada da doutrina católica, não conhecem nada daquilo que nós católicos vivemos, e eles vêm falar a besteira. Veja a asneira que esse rapaz vai falar agora. Chega a ser absurdo. A gente escuta porque tem ouvidos, graças a Deus. Mas é algo que é aberrante, é algo de quem realmente quer estar a serviço do diabo, mesmo que ele não saiba. Eu espero que ele não saiba disso. É uma atitude de alguém que está a serviço de Satanás para levar católicos a profanarem o corpo e o sangue de Cristo. E assim fazerem aquilo que Paulo disse. Quem comunga do corpo e do sangue de Cristo sem discernir, sem compreender, sem entender que é o corpo e o sangue de Cristo, está comendo, indignamente, réu de pecado, está comendo a sua própria condenação. Veja o que esse rapazinho vai dizer agora. Também como participar da Eucaristia também, né? Não dá pra entender que um tava cortando um falando em cima do outro. Não, se fossem até as comidas que estavam ali no dia da ceia, comeram os migalhas que caíram Ele está dizendo que lá no Didaquê é um livro do primeiro volume da Patrística, né? Temos aí, o primeiro volume é chamado Padres Apostólicos, né? Ali os padres que são, vamos dizer assim, que conheceram alguns dos apóstolos. E aí tem Clemente Romano, Inácio de Antioquia, tem Policarpo de Esmirna, o pastor de Hermas,
Tem a carta de Barnabé, e também tem Papias e tem o Didaquê, que é como se fosse o primeiro catecismo, né? Um primeiro catecismo dos primeiros cristãos. Aí alguns vão dizer que são dos apóstolos. E ali no Didaquê, ele está dizendo que lá no Didaquê, lá na época do Didaquê, quando os apóstolos celebravam a Eucaristia, os fragmentos caíam no chão e as formigas comiam também o corpo de Cristo. Eu tenho certeza absoluta que os apóstolos não eram assim como os protestantes, que joga os fragmentos do pão no lixo ou na pia depois que eles fazem a ceia deles lá. Os apóstolos não eram protestantes, os apóstolos eram católicos. Eles tinham zelo pela Eucaristia. E esse zelo foi ensinado pelo próprio Jesus, até quando Jesus não estava nem celebrando a Eucaristia, era um pão comum. Jesus disse, olha, manda que o povo se sente, manda o povo comer. Quando o povo comeu, multiplicou, comeram 5.000 pessoas, 4.000 pessoas nas multiplicações de pão. O que é que Jesus vai dizer? Recolham tudo que sobrou, né? Recolham tudo que sobrou, para que nada se perca. Ali, Jesus, tratando de um pão comum, já dava aos apóstolos instruções de como deveria ser. Com o pão comum, o zelo para que o alimento não se perdesse, não fosse jogado no lixo. E muito mais os apóstolos iriam fazer isso na Eucaristia, quando estavam celebrando a Eucaristia. Aí sim, aí é que eles não iam deixar que nada se perdesse. Mas para o protestante, não tem problema. Joga os cálicezinhos depois da ceia dele lá dentro da pia, a irmãzinha lá, a irmãzinha do grupo do círculo de oração vai lá, lava tudinho e deixa descer pelo ralo o resto do vinho, do suco que tiver nos cálices, e assim, o pão, as migalhas do pão, os fragmentos do pão. Não, isso não é Jesus, foi só um símbolo, foi só enquanto a gente estava lá celebrando lá. Agora a gente pode deixar aí dentro da pia e joga na pia, não tem problema não, lava aí, o que descer pelo ralo desceu, né? Então não era, os apóstolos não tinham esse desrespeito, essa impiedade que vocês têm. Uma coisa engraçada que eu acho disso daqui, eu sempre perguntava. Veja aí o que ele vai dizer agora, outra blasfêmia, né? Uma blasfêmia por não conhecer a doutrina da Igreja Católica sobre a Eucaristia. Se Jesus virou a carne de Jesus, o pão virou carne de Jesus, a gente come, então a gente caga Jesus. Veja, eu não vou nem repetir. Eu vou só colocar para ele mesmo falar, mas eu não vou repetir essa blasfêmia. Porque eles não sabem do que eles estão falando, meus irmãos. Não sabem, veja. Caíram uma coisa engraçada que eu acho disso daqui, eu sempre perguntava, se Jesus virou a carne de Jesus, o pão virou carne de Jesus, a gente come, então a gente caga Jesus. Aí o cara, eu acho tão engraçado que reclamam, mas porque vocês estão acusando a gente de canibalismo, mas não é canibalismo. Inclusive deram uma definição que isso é canibalismo se for violento. Veja, é terrível. Esses hereges, eles estão usando da mesma artimanha que os judeus usaram, e não somente os judeus, mas outros, como os romanos, usaram para atingir os apóstolos. Acusaram os apóstolos e a igreja primitiva de canibalismo. São Justino vai explicar isso, São Justino vai falar sobre isso. Ele vai explicar o que é a Eucaristia para o imperador, né? Por quê? Porque foram acusados de canibalismo. Ele vai dizer, olha, não é bem assim. Não é bem assim. Nós celebramos o culto, lemos alguns textos dos profetas e também algumas cartas da Novo Testamento. Depois vem a homilia, o padre explica os textos e depois nós trazemos pão e vinho, fazemos a consagração do pão e do vinho. Aquele pão e vinho transubstanciado se torna corpo e sangue de Cristo. E nós comungamos sacramentalmente, nós recebemos sacramentalmente, ou seja, é um sacramento, né? É um sacramento. E o que é um sacramento? O sacramento é sinal visível e eficaz da graça de Deus, que produz fruto em nós. Então, sacramentalmente, nós comungamos o corpo e o sangue de Cristo. Sacramentalmente. Esse sacramentalmente não significa dizer que não é o corpo de Cristo. Quer dizer que não é como eles pensavam. Não é pegar o corpo do nosso Deus
e partir em pedaços o corpo físico, humano, sensível à putrefação. Não. É um corpo glorioso. E esse corpo glorioso tem sangue, carne, nervo, osso, tudo isso. E não é eu que estou dizendo, é Jesus que diz. Jesus vai dizer que a Eucaristia, que é o seu corpo ressurreto, veja, a Eucaristia é o seu corpo ressurreto, que foi oferecido no altar da cruz, por isso é o mesmo e eterno sacrifício, só que agora ressurreto, glorificado, né? Esse corpo ressurreto, glorificado, que São João vai citar ele lá no Apocalipse capítulo 5, eis que eu vejo diante do trono um cordeiro de pé, né, como que imolado. Então esse cordeiro ressurreto, glorioso, ele vem do céu e ali na Eucaristia se transubstancia. O pão deixa de ser pão e se transubstancia no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo ressurreto. Só que esse corpo ressurreto, ele tem tudo. Ele tem tudo que um corpo humano tem. Veja aí São Lucas capítulo 24, você lê todo o capítulo 24, você vai ver aí os discípulos de Emaús, como esses protestantes, eles até ficavam, os discípulos de Emaús ficaram com o coração abrasado quando ouviam a palavra de Deus. Até os protestantes se abrasam o coração ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir a pregação. Por isso que eles vão falar de pregação, né? O culto deles é somente pregação, não tem Eucaristia. E quando tem, é uma vez ao mês, parece, e mesmo assim é simbólica, então não significa nada. Então os discípulos de Emaús tinham o coração abrasado pela pregação de Jesus, quando Jesus ensina tudo sobre ele que estava escrito nas Escrituras. Eles têm o coração abrasado e depois Jesus finge que vai embora. Os apóstolos dizem, olha, os discípulos de Emaús dizem, já é tarde, né? Fica conosco porque já é tarde e a noite vem caindo, dizendo que era perigoso aquilo ali, caminhar à noite. E Jesus fica com eles. E de repente alguém vai lá e pega pão e vinho e traz para Jesus. E ali Jesus celebra a Eucaristia com eles novamente. Aquilo que Jesus fez na última ceia, antes do sacrifício eucarístico, na cruz, ele fez na Santa Ceia. E inclusive eles vão dizer aí, falar disso também, que se Jesus fez, Jesus estava pegando o corpo dele, não sei o que, um monte de baboseira, besteira. Então, aquilo que Jesus fez na última ceia, ele faz também depois da ressurreição com os apóstolos, com os discípulos, melhor dizendo, com os discípulos de Emaús. Ele fez na última ceia aquilo ali, né? Faz com que a Eucaristia ali, o pão e o vinho, seja o seu corpo e o seu sangue oferecido ao Pai. Ele oferece ao Pai ali na última ceia. Depois, ele morre na cruz do Calvário. E depois da ressurreição, ele celebra de novo uma ceia, não com todos os apóstolos, mas com os discípulos de Emaús, e oferece novamente ao Pai o mesmo e eterno sacrifício. Aí eles vão dizer assim, então Jesus morreu lá na última ceia, e depois morreu na cruz, e depois morreu, depois quando se celebra outra Eucaristia, ele morre de novo. A carta de São Paulo, de São Pedro, a primeira carta de São Pedro vai dizer que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ou foi imolado, ou foi sacrificado, ou foi oferecido antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, o cordeiro imolado, Jesus Cristo, já tinha sido oferecido, já tinha sido sacrificado, já tinha sido dado em resgate pela salvação de muitos. Então, em Cristo, meus irmãos, Cristo é eterno, não tem limitação de tempo. Aquilo que aconteceu na cruz foi, vamos dizer assim, que concretizado na história humana, o que já tinha sido acontecido lá no céu, quando ele mesmo se oferece. Aí lá no céu ele morreu? Não, ele não morreu, ele se ofereceu. É a mesma coisa que acontece na Eucaristia. Jesus se oferece novamente, mas ele não morre. Por quê? Porque é um sacrifício incruento. É um sacrifício incruento. Eles não sabem o que é isso. Eu nem vou aqui falar. Se quiser, procurem, né? Então, o que acontece depois da ressurreição é o mesmo que aconteceu antes da criação do mundo. Ele se oferece. Agora, como isso se dá na história humana? Como isso acontece na história humana? Ele se encarna, e quando ele se encarna,
ele oferece, né, o sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício tem que ter corpo e sangue para a remissão dos pecados. E é por isso que o autor da carta aos Hebreus diz: Pai, deste-me um corpo para fazer a tua vontade. Que vontade? Me oferecer na história humana, na criação, me deste um corpo, criaste para mim um corpo, criaste para mim uma alma humana, para que eu pudesse oferecer-me a ti como um único e eterno sacrifício agradável, de suave odor a ti. Isso aí é o que acontece. Agora, esses camaradas vão dizer: ah não, então se é o corpo, então tem que ser um corpo que tem que ter sangue, tem que ter osso, tem que ter nervo, tem que ter não sei o quê. Mas tem tudo isso. O corpo de Jesus ressuscitado, ressurreto, oferecido no altar, em todos os altares, pelo milagre da transubstanciação, pela Eucaristia, tem osso. Veja, depois da carta do capítulo 24 de Emaús, aí você começa a ler aí a partir do versículo 36, né? Lucas 24, 36. Estavam falando disso quando Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Espantados e trêmulos de medo, pensavam que fosse um fantasma. Veja, Jesus ressuscitado, estavam falando disso ainda, do quê? Dos discípulos de Emaús que testificavam que receberam Jesus na Eucaristia pelas mãos do próprio Jesus e o reconheceram ao partir do pão. O protestante pode até ter o seu coração abrasado pela pregação, mas só vai conhecer Jesus na Eucaristia. Se não reconhecer Jesus na Eucaristia, se não reconhecer que Jesus está em corpo, alma, em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, não vai conseguir conhecer Jesus verdadeiramente. Vai somente fazer aquilo que Jó fazia antes de ver Jesus na Eucaristia. Jó lá, né, dizia assim: te conhecia, Senhor, somente de ouvir falar, mas hoje meus olhos te viram. Então, aquela expressão que Jó diz lá a Deus, a mesma coisa é os protestantes. Eles vão dizer: eu te conhecia, Senhor. Te conhecia. De quê? De ouvir falar. Eu te conhecia de ouvir falar. Somente o católico, somente nós católicos, quando estamos na missa, que o padre ergue, né, o corpo e o sangue de Cristo, e diz, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente nós católicos podemos dizer, de maneira ainda mais perfeita e mais concreta do que Jó disse: te conhecia, Senhor, somente de ouvir dizer, mas hoje meus olhos te viram. Assim como Simeão tomou o menino Jesus nos braços e levantou o menino Jesus nos braços e disse: agora sim, Senhor, tu podes deixar o teu servo morrer em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Então Simeão, Jó, só tinha ouvido falar de Jesus, mas eles viram, né? Simeão viu Jesus e Jó teve uma experiência com Deus perfeita. Acredito que ele pode ter tido alguma visão, algum vislumbre da glória de Deus, como Jesus apresentou a sua glória aos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, lá na transfiguração, e eles não morreram, né? Por quê? Porque Deus quis apresentar-se a eles assim. Claro que não foi toda a glória, né? Porque se vissem, de fato morreriam, não suportariam, né? Não suportariam a glória de Deus e continuar de pé antes da ressurreição, né? Então, nós podemos dizer: meus olhos te viram. Então aqui eles vão dizer: não, mas não tem corpo, não tem sangue. Não tem... Olha, Jesus diz, estavam falando, Lucas 24, 36, estavam falando ainda disso quando Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Espantados e trêmulos de medo, pensavam que fosse um fantasma. Mas ele, Jesus Cristo, lhes disse: por que estáis perturbados? Por que vos ocorrem essas dúvidas? Aqui Jesus está perguntando aos protestantes: por que é Banzoli? Por que é Pedro? Por que é Marisvan? Né? Marisvan? Por que é Marisvan? Por que eu não estou conseguindo ler aqui os outros aqui, mas por que é que vocês, né? Por que tanto espanto? Por que estáis perturbados? Por que vos ocorrem essas dúvidas? Vede a Eucaristia,
Vede a Eucaristia. Jesus está dizendo aqui, ressurreto. Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai e vede. Um fantasma não tem carne e ossos como verdes que eu tenho. A mesma coisa foi dita a Tomé. Tomé disse, olha, eu estou ouvindo falar de Jesus. Eu creio nele. Eu creio em ouvir falar de Jesus. Mas quando se falou da ressurreição, Tomé disse, eu não creio. Eu só acredito se eu tocar. Protestante, você só vai acreditar em Jesus na Eucaristia se você tocar. Se você se deixar tocar. Se você se desarmar de todas as armas que vocês têm de profanação, de engano, de mentira. Se vocês se desarmarem, vocês vão tocar Jesus. Olha, o Dr. Scott Hahn tocou Jesus na Eucaristia, né? O professor Eduardo tocou Jesus. Tantos outros pastores tocaram Jesus na Eucaristia. Tocaram Jesus. Por quê? Porque se deixaram tocar por Jesus. E aqui Jesus diz, veja, tem pele, um fantasma não tem pele e osso. E eles duvidaram, como vocês estão duvidando, que na Eucaristia Jesus está todo, corpo, sangue, alma e divindade. Eles duvidaram. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E como não acreditassem por pura alegria e assombro, disse-lhes, os apóstolos não acreditaram por pura alegria. Não foi por pura rebeldia, como vocês fazem. Os apóstolos não acreditaram por assombro, ou seja, por medo. Não foi como vocês, por blasfêmia. Então, não acreditando nisso, Jesus ainda vai e diz, tendes aqui algo para comer? Ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o pegou e comeu na presença deles. Depois disse-lhes, isto é o que vos dizia, quando ainda estava convosco, que tinha de cumprir-se em mim tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes a inteligência. Peça a Deus para que Deus abra a inteligência de vocês, para que compreendessem a Escritura, para que vocês compreendam a Escritura e vocês compreendam a Eucaristia. E acrescentou, assim está escrito, o Messias tinha de padecer e ressuscitar da morte, e em seu nome se pregaria penitência e perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eu vos envio aquele que o Pai prometeu. Ficai na cidade, até que do céu sejais revestidos da força do alto. Isso aqui, ele está falando do Espírito Santo. A seguir, os levou a Betânia e erguendo as mãos, os abençoou. E enquanto os abençoava, separou-se deles e era levado ao céu. Eles se prostraram diante dele e voltaram a Jerusalém, muito contentes. Passavam o tempo no templo, bendizendo a Deus. E passavam o tempo no templo, bendizendo a Deus. Então, para quem não tem fé, não existe a Eucaristia. Para quem não tem fé, só existe blasfêmia, engano e erro. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.